Bom dia, muito bom dia. Boa tarde para quem está em Portugal. Bom dia, boa tarde. Boa noite se você vai assistir essa live em algum outro momento. Sejam muito bem-vindos aqui no Instagram e aqui no Insight Timer. Estamos ao vivo nos dois locais, como sempre, todas as quartas-feiras, 8h30 da manhã Brasil, 12h30 de Portugal, 1h30 da tarde aqui da Itália. Sejam todos muito bem-vindos. Me digam se tá tudo ok. Quem estiver chegando, por favor, me diga se som, vídeo, tá tudo certo, tá? Tô com algumas questões de internet, mas eu acho que tá funcionando direitinho. Então, quem for chegando, vai dando bom dia, vai dizendo de onde tá falando. Vamos mexer aí esta energia, certo? E é um prazer ter vocês aqui, mesmo que vejam depois em algum outro momento. Hoje nós estaremos falando sobre autocura. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu me sinto e sei que sou uma autocuradora. E aqui, a primeira coisa que eu quero trazer para nós refletirmos sobre isto é que todo ser humano é um autocurador por natureza. E muitas vezes a gente não se acha e não usa esse poder que nós temos de autocura para a nossa vida, para as nossas questões, para os nossos corpos. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber e entender é que se eu tenho qualquer dor no meu corpo físico, com certeza os meus corpos, principalmente mental e emocional, já tiveram algumas questões para serem curadas e o meu corpo físico está gritando e está manifestando na matéria, na terceira dimensão, neste corpo, tá? Então, a gente acha que quando a gente está doente, quando a gente tem alguma dor, é por causa de algum esforço que a gente fez, é por causa de uma virose, é por causa de uma gripe, é por causa de alguma coisa. Mas não, o nosso corpo adoece se nossos corpos, principalmente mental, emocional e às vezes o espiritual, está doente. E aí quando chega no corpo físico, já é uma materialização desta doença. Se nós somos, tá? E isso existem vários estudos científicos dizendo que as nossas doenças são causadas normalmente pelas nossas emoções e pelos nossos pensamentos. Se as nossas doenças são causadas pelas nossas emoções, e quem produz a nossa emoção? Nós. Quem produz os nossos pensamentos? Nós. Oi, Ana, ela fica salva, bom dia, ela fica salva no Instagram e depois no meu canal do YouTube, Lu Ativamente, tá? No Insight Timer elas ainda não ficam gravadas, infelizmente, tá? Então depois vai lá pro YouTube se tu não conseguir ficar até o final, certo? Até por causa da meditação, no final a gente sempre faz uma meditação, então assista lá depois, tá bom? Então, o que acaba acontecendo? Se eu sou a pessoa que criei de alguma forma a doença no meu corpo, gerei isto através dos meus pensamentos e das minhas emoções que estão aí desequilibradas, desalinhadas, enfim, gerei muita raiva, gerei muita culpa, gerei muito medo, tudo isso vai se transformar em algum órgão do meu corpo, tá? Que vai estar falando sobre isso. Quer ver? Essa semana passada eu estava atendendo uma assessorada minha que estava falando sobre alergia. Ela estava numa crise alérgica e eu perguntei para ela desde quando ela tinha alergia. Ela disse assim: Lu, eu tenho alergia desde que me conheço por gente, né? Então, desde pequena ela tinha bronquites, bronquiolites e coisas todas, as ites, que faziam com que ela sentisse alergia
e aí ela tomava um anti-histamínico e melhorava. Só que não curou a raiz, não foi na raiz, gente. Então, o que é a primeira coisa que a gente precisa perceber? Que nós somos esses autocuradores. Porque se eu gerei de alguma forma essa doença no meu corpo, eu também sou a única pessoa que vai curar. Aí talvez vocês me digam assim, ah não, mas então quer dizer que eu não preciso do remédio? Claro que precisa, eu não estou falando isso, tá? Mas a gente precisa dessa decisão de querer se curar. Eu, quando tive o diagnóstico de doença de Crohn, os médicos me disseram que era uma doença crônica. Quando eu tirei um pedaço do intestino, os médicos disseram, ok, esse pedaço não vai mais te incomodar, mas tu vai ficar o resto da vida tomando medicação. Eu entrava no Google, o Google me diz o quê? Que doença de Crohn é crônica. Só que eu disse para mim mesma, para as minhas células, não é assim. Por quê? Porque eu não aceitei aquela realidade que os médicos me fadaram até o fim da minha vida tomando medicação. Hoje já faz mais de 5 anos que eu não tomo medicação nenhuma, nem para doença de Crohn, nem para nada. Só os suplementos vitamínicos. Por quê? Porque como eu sei que eu sou uma autocuradora, tudo que estiver doendo no meu corpo, eu vou ter que olhar, eu vou ter que observar. E é aqui que está o grande problema. E por isso que a grande maior parte da população não se vê como autocurador. Por quê? Porque para a gente se autocurar, primeiro, a gente vai ter que parar de mentir para a gente mesmo. E nós somos mestres em mentir para nós mesmos. Nesse nosso diálogo interno de 60 mil pensamentos por dia, grande parte é ilusão e é mentira. Então, aqui é a grande questão que a gente tem que mudar. Segundo ponto que a gente precisa mudar para ser realmente um autocurador é estar disposto a se autoconhecer. E é muito mais fácil nós perder tempo querendo ver para fora do que para dentro. A gente tem esses dois olhos que estão o tempo inteiro pegando estímulos, os ouvidos. O tempo todo nós estamos com nossos 5 sentidos voltados para fora. E a gente vai ter que começar a sentir esses estímulos internamente. Só que isto traz o quê? Desconforto. Vai trazer desconforto. Oi, Ju, amada, querida. Um beijo para ti. Então, o que acaba acontecendo? Nós não estamos nessa disposição de querer olhar para dentro, desse autoconhecimento. Eu quero olhar para fora, porque dói menos, gente, tá? Por que eu digo que dói menos? Porque o terceiro ponto é eu estar disposta a olhar para as minhas sombras, para as minhas emoções mais que me incomodam. Eu tenho que olhar para as minhas raivas, eu tenho que olhar para os meus medos, eu tenho que olhar para as minhas culpas, eu tenho que olhar para as vergonhas que eu me sinto, que eu ainda não me sinto boa bastante. E isto é desconfortável. Isto causa dor. Em várias sessões individuais, eu tenho pessoas que a gente está trabalhando e elas pegam e me dizem assim, ai, não queria mexer nisso. E eu digo, ok, tudo bem. A gente vai mexer nisso quando tu estiver preparada para mexer nisso. Mas em algum momento tu vai ter que mexer, porque senão isso vai ficar gerando dor, desconforto, ansiedade. E aí vai acontecer o quê? Isso não está explícito, mas vai chegar no quê? Na forma de ansiedade, vai chegar na forma de uma taquicardia, vai chegar na forma de alergias, vai chegar na forma de problemas gastrointestinais, em dor de cabeça, enxaqueca. E aí, gente, cada um sabe onde o seu corpo se manifesta, onde o seu corpo vai gritar
literalmente. E é aqui que eu quero trazer essa reflexão. Olhe para o seu corpo físico e veja onde que está doendo. E quando der esta dor, esteja disposta a mergulhar nesta dor. Não é fácil e a gente vai até um pedaço, tá? Eu costumo dizer que sozinha é bem desafiador. Por quê? Porque quando eu mergulho naquela dor, vamos supor, eu estou sentindo uma dor de cabeça, uma enxaqueca. E aí eu vou mergulhar nessa enxaqueca e vou pensar, o que está me gerando essa enxaqueca? Normalmente, essa enxaqueca pode estar sendo gerada por uma raiva ou por um medo. E aí, sozinha, tu vai mergulhar naquele medo, naquela raiva, e tu vai ver, inclusive, que isso são coisas lá desde pequena, como eu falava daquela minha assessorada que tinha alergia. Bom dia, Andressa! Assiste o início dessa live depois, vai ser importante. Que eu falava da minha assessorada que tinha alergia desde pequena, certo? E lá, quando a gente é pequena, a gente não tem essa consciência, essa nitidez disso tudo. E muito menos que a gente está gerando. Por quê? Porque foi os nossos pais, foram a sociedade, foi a maneira que eu me comparei perante os meus coleguinhas da escola. E eu fui gerando isso tudo, tá? Então, agora que eu já estou um pouco mais adulta, que eu já não aguento mais sentir essa enxaqueca, essa dor, esse desconforto, tá na hora de eu mergulhar nessa dor e perceber as minhas emoções. Só que eu repito, sozinha é bem complexo, porque a gente não consegue tirar daquele limão, fazer uma limonada. Dificilmente a gente consegue fazer isso sozinha. A não ser que tu passe realmente, primeiro tu esteja disposta, e segundo que tu passe realmente em tempos de meditação e consiga entrar na sombra. Só que entrar na sombra sozinha é um pouco, não só desafiador, como perigoso. Porque daqui a pouco tu pode levar isso para um outro lado e começar a sentir que tu é a pior pessoa da face da terra. E não é assim. Não é assim que tu vai curar o corpo físico. Pelo contrário, se tu for para essa sensação de culpa, esse espaço de que eu não sou uma pessoa boa, digna e tudo mais, tu vai estar gerando outras doenças. Então, é bem importante a gente trabalhar isto, mas eu sempre falo, pega alguém para te ajudar. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Pergunta para um amigo. Então faz isso com um amigo, tá? Faz isso com uma pessoa amiga e começa a perguntar para ela: o que tu vê em mim nesse medo, nesta raiva? O que tu acha que pode estar gerando isto? Certo? Faça essa reflexão. E a primeira coisa, repito, é você saber que você tem esse poder de ser a autocuradora de você mesma, tá? Quando você se apropria deste poder, você não vai mais estar disposta a sentir dor nenhuma no seu corpo físico. É que nem eu tô dizendo, eu de vez em quando tenho uma dor de cabeça, tenho uma dor nas costas, tá? Que eu já tenho aqui algumas dores que eu sei. Obviamente, claro, né? Que nem semana passada eu carreguei mala pesada. Obviamente eu vou sentir dor. Tive que botar salompas e tudo, né? Ainda bem que eu tinha salompas ainda do Brasil, né? Tive que botar salompas. Minha filha dizia assim: mãe, tu dizendo que tá abaixo de salompas, tu tá denunciando a tua idade. Eu digo, tá tudo certo, não tem problema. Mas realmente, né? Eu carreguei uma mala que tinha metade do peso do meu corpo. Óbvio que as minhas costas ia sentir. E é isso que eu quero que a gente esteja consciente. E a gente não fica consciente do que eu tô fazendo com o meu corpo. E quando eu tô falando do meu corpo, é ele que tá me mostrando, mas quem tá fazendo isso com o meu corpo é o meu corpo mental e o meu corpo emocional. E aí, quando eu entro para esse espaço de que eu posso
sou uma autocuradora, eu vou sair desse espaço de que eu tenho que estar sentindo coisas desconfortáveis no meu corpo. E aí tem uma outra questão também que eu quero abordar aqui, que muitas vezes a gente já se acostuma com a dor. Eu tenho pessoas que chegam para mim que dizem: eu tenho alergia desde criança. Eu tenho enxaqueca desde que me conheço por gente. Eu tenho uma dor crônica, mas isso já é normal. Ou tem gente que me diz assim: eu não durmo bem desde sempre. Gente, desde sempre tu não dorme bem. Isso é normal? Claro que não. Só que isso já se acostumou no nosso corpo e até o nosso corpo, para o nosso corpo, já parece ser uma coisa normal, mas não é. E a gente se acostuma. É engraçado que a gente se acostuma com a dor física, mas a gente não se acostuma com a dor mental. A gente não se acostuma com a dor emocional, de sentir medo, de sentir raiva e não olhar para isso. E aí, por que o nosso corpo físico tem que pagar todas essas dores? Então, gente, aqui que eu quero trazer essa reflexão. Você é um autocurador. E se você tem dores no seu corpo físico, pare e olhe para o seu corpo mental, o que você está pensando, e para o seu corpo emocional, o que você está sentindo. E eu tenho certeza que a hora que você resolver essas raízes do seu corpo mental e emocional, você cura todo o seu corpo físico. E eu falo isso com propriedade de quem está há 5 anos sem medicação para uma doença que os médicos dizem que é crônica. E eles me dizem, eu já contei isso várias vezes, né? Tá até escrito no meu livro isso, né? No livro Ansiedade Não Mais, eu escrevi sobre isso. O que tu fez quando eu ia fazer as revisões lá no hospital de clínicas e eles me diziam assim: teus exames estão ótimos, a tua doença está inativa em remissão. O que tu tá fazendo se tu não tá tomando azatioprina? E eu olhava com a cara de paisagem para eles dizendo: cuidando do que eu tô pensando e sentindo. Gente, os médicos me diziam: é uma louca que tá aqui na minha frente. Será que eu sou tão louca assim, tendo esse resultado no meu corpo? Ou louca é ficar tomando um monte de remédio que eu tinha que fazer com exames periódicos porque isso melhorava o meu intestino, mas piorava o meu fígado. E tu sabe que todo medicamento que tu tá colocando para dentro do teu corpo é um princípio químico que vai fazer bem para um órgão e vai prejudicar o outro. E aí, até quando você quer ficar tomando um remédio para isto, um remédio para aquilo, um remédio para aquele outro? Eu tenho uma assessorada agora que está passando por uma crise de ciático. Ela está tomando remédio para o ciático e tomando omeprazol para o estômago. Porque, obviamente, o estômago está detonado, né? E aí, nós fizemos uma sessão ontem para tentar entender quais são as raízes desse ciático. Mas o ciático é isso. Gente, não é. E tem vários livros. Eu trabalho muito com um livro chamado Metafísica da Saúde, tá? Que é do Gasparetto, uma alma muito boa que viveu aqui, né? Que já desencarnou. O Gasparetto fala no Metafísica da Saúde que traz lá a razão, a raiz de cada doença. Então, se você está sentindo dor, doença, manifestando isso no seu corpo, vai descobrir a causa. Se não quer passar por esse autoconhecimento, não tem o dinheiro para terapia, então coloca metafísica na internet daquela dor que você está sentindo. E aí vai vir alguma emoção. E aí você, conversando talvez com um amigo, vai perceber por que eu estou sentindo essa emoção. Desde quando eu sinto essa emoção? Há quanto tempo eu estou carregando essa dor? Vai ter que ir na raiz, gente. Não tem outra forma. Aí você vai começar a querer curar. Mas eu repito,
o primeiro passo é você se apropriar desse poder de autocurador. Eu tenho muito claro na minha cabeça o dia que eu recebi o diagnóstico de doença de Crohn. Muito claro. E claro, como eu estava com dor, eu ia toda semana para o hospital com crise da doença, eu não tinha força. Mas o dia que o médico me disse, essa parte do intestino não vai mais olha, eu passei mais de 10 anos, tá? Até fazer a cirurgia, até tirar esse pedaço do intestino. Só que naquele dia que ele me disse, tu vai ter que tomar medicação para o resto da vida, eu cheguei em casa e tomei a decisão. E disse assim, não. Se eu criei essa porqueira, eu vou curar essa porqueira. Foi bem assim que eu falei para mim. Se eu criei essa porqueira, eu que vou curar essa porqueira. Porque ele tinha me dito o quê? Que a doença de Crohn era psicossomática. Eu estava somatizando. E hoje nós já temos milhares de artigos científicos dizendo que qualquer dor, ela vem das emoções. Então, primeira coisa, aproprie-se do poder de autocura que você tem. Você tem esse poder. Você já é um autocurador. Agora, se você dá força para sua doença, olha isso. Vou dar um exemplo. Quando tu tá com dor de cabeça, tu foca na dor de cabeça ou tu foca em ti curado? Tá doendo? Tá doendo? Tá martelando? Tá martelando. Onde é que tu foca? Na dor. E é esse treinamento mental que a gente tem que fazer. Focar na solução. Na tua cabeça curada, sem dor. Foi assim que eu tô há mais de 5 anos sem medicação. E é assim. Ou pensa quando eu tenho uma dor de barriga, eu vou focar o quê? Ah, é uma crise do Crohn? Não. É porque eu comi uma besteira mesmo, tá? Mas vou focar no quê? No meu intestino funcionando lindamente. Gente, eu vejo o meu intestino. Eu vejo as paredes do meu intestino. E outra, um exame que eu fiz alguns anos atrás, dizia que as paredes estavam, não era permeáveis, eu não lembro bem o termo. Eu não vejo isso. Eu não vejo o meu intestino com essas paredes permeáveis. Eu vejo o meu intestino com as paredes lindinhas, lisinhas. Crises de ansiedade, Patrícia, tem vários motivos, tá? Vários motivos. Mas a ansiedade é o quê? Medo do futuro. Tem que mergulhar nesses medos do futuro. Olhar para o que tu tá com medo do futuro. Tá? No meu livro, Ansiedade Não Mais, tem várias técnicas, inclusive práticas, que eu ensino. Certo? Mas crise de ansiedade, gente, é o quê? Medo do futuro. E aí tu vai ter que mergulhar nos teus medos. Tu vai ter que mergulhar nisso tudo. E esses medos são do futuro, mas podem ter começado lá na tua infância. Com a tua mãe dizendo, não vai aí que é perigoso. Não mexe aí porque isso vai te trazer algum problema, tá? Então, muito cuidado. Tem vários motivos, tá? Aqui eu não posso te falar de maneira genérica assim, mas eu vou dizer o quê? Mergulha nos teus medos e que tu é um autocurador. Tu pode sim curar crises de ansiedade. Eu tenho várias assessoradas que fazem sessões periódicas comigo que já controlam muito essa ansiedade. E tinham ansiedade de ir para o hospital. De realmente ter crises de ir para o hospital, de ter taquicardia, de estar conduzindo, dirigindo e ter essas crises. E hoje já conseguem controlar, tá? Porque são autocuradoras. São autocuradoras, mas a gente precisa, aquilo que eu falei, sozinho é bem complexo, tá? Porque tu vai chegar naquele medo do futuro e aí o que tu vai fazer? Por isso que eu tô dizendo, a gente precisa, às vezes, realmente de um auxílio. Mas, primeira coisa, aproprie-se que você é um autocurador. Quando você faz isso, você consegue remodelar e curar todas as doenças do seu corpo físico. Curando o mental e o emocional. Porque é aqui que está a raiz. Não adianta tomar uma medicação
Claro, vai adiantar? Vai tirar a dor? Sim, na hora, paliativo. A raiz não. Agora, se você quiser realmente se curar de algo no seu corpo físico, é lá na raiz. É lá ver qual foram os medos que me foram implantados quando eu era pequena e que hoje eu tenho crise de ansiedade do medo do futuro. E assim por diante. Ok? Vamos fazer uma breve meditação então? Vou convidar vocês então a fechar os olhos, a respirar lento e profundo. Quando respirar lento e profundo, sente que o teu corpo vai vibrando cada vez mais. E agora, imagina vindo do centro da Terra uma energia de renovação que passa pelo teu coração, deixa uma luz intensa e vai até o alto, te conectando com a energia da fonte criadora de tudo que é. Respira. E agora, te conecta com o teu corpo físico e veja se tem algum ponto que costuma doer. Se não estiver doendo agora, que costuma doer. Conecta com esse local. Se for uma ansiedade, conecta com seu coração ou com sua mente. Veja onde essa ansiedade costuma se ilustrar no seu corpo. Respira. E agora, se você pudesse mergulhar neste local do seu corpo que tem esta dor, que tem esta ansiedade, se for uma alergia na sua pele, conecte com uma região desta e mergulha, 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 mergulha e vê se vem uma cor, uma imagem. O que vem? E agora, veja qual é a sensação que vem. Talvez venha um medo, uma raiva, uma culpa, uma angústia, um vazio. Conecta com essa emoção agora, mesmo que doa. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire das nossas memórias, das nossas células, esta sensação desconfortável e que agora seja completamente liberada e enviada para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sente saindo do seu corpo toda essa densidade, indo lá para o alto, para a luz de Deus. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço que o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque nos nossos corpos, principalmente no físico, no mental, a sensação mais elevada de restauração, de saúde perfeita. E agora imagina entrando no topo da sua cabeça uma luz violeta, que vai trazendo para todos os teus chakras, corpos, células, órgãos, tecidos, esta luz violeta. Sinta essa frequência, essa energia de restauração, de transmutação. Respira lento, profundo e vai deixando agora entrar no seu corpo esta nova química, essa química de bem-estar, de leveza, de alegria, de saúde. Respira lento e profundo, conecta com a luz do seu coração e esta luz desce pernas e pés,
e vai te conectando agora com o centro da Terra. Respira lento, profundo, conecta com a Terra e quando quiser pode ir voltando, abrindo os olhos, me dizendo aqui como é que vocês estão se sentindo, se tá tudo bem. E quero lembrar que toda quarta-feira, 8h30 da manhã Brasil, 12h30 de Portugal, 1h30 aqui da Itália, a gente se encontra aqui no Insight Timer. Se você ainda não me segue como teacher aqui no Insight Timer, vem pra cá, tem várias meditações, áudios. Se você não recebe os meus áudios na lista de transmissão também do Insight Timer, me chama que eu te adiciono, tá? São gratuitos. E aqui no Instagram também, tá? Quem não recebe ainda quer receber, pode me chamar, tá bom? Semana que... Tudo jóia, ótimo, que bom, Ju. Semana que vem, a partir dessa semana, ou melhor, quinta-feira, eu vou estar fazendo um lançamento de um treinamento, tá? Que eu vou ensinar essas técnicas de autocura, inclusive, tá? Que é como a gente pode estar trabalhando isso em nós e trazendo aí não só saúde, como alegria, felicidade, tudo isso que a gente pode ter, tá bom? Gente, um ótimo dia para cada um de vocês. Daqui a pouco essa live fica no IGTV aqui no Instagram, no Insight Timer não fica, e depois eu pretendo subi-la no YouTube, tá? Então, se você quiser compartilhar com alguém, pode compartilhar ou aqui do IGTV ou do YouTube, tá bom? Beijo no coração, gratidão, um excelente dia para vocês e até a próxima!